opinião. Hoje nós vamos falar sobre mais uma estela egípcia relacionada à chave mestra na história e dialética, conhecida por vários personagens de topo na própria história, como por exemplo Abraão, Esaú, Moisés, Saul, Samuel, Jesus Cristo, Giordano Bruno, Newton, Einstein, Jean-Jacques Rousseau, Berkeley, Nietzsche, filósofos da natureza, Euclides, entre muitos outros. Como vocês podem ver, aqui no Novo Paradigma nós já falamos sobre tópicos bem importantes e que eu convido vocês a terem um tempo aí do seu dia de 24 horas. Vocês vão perder aí mais ou menos no máximo uma hora para realmente analisar de forma mais profunda esses tópicos. Então eu peço que vocês tenham esse tempo para realmente verificar esse objeto na história. Revelado a escrita do portal de Tiahuanaco é bem interessante, pois esses povos das Américas tinham, principalmente os maias, e que a gente vai conhecer de forma meio que homeopática aqui no portal, tinham relação e conhecimento profundo da trigonometria do grau, que tem números, e sempre teve números na história. Erastótenes tinha uma ligação com esses povos, conhecimento também dessa sabedoria, que tinha uma ligação com essa sabedoria da antiguidade, que vem antes de 5.200 a.C., antes de Noé e tudo mais. Lembrando que para compreender os corruptores de ordem, é interessante que vocês leiam essa matéria aqui sobre a legião do anticristo apocalíptica, as 7 cabeças do Apocalipse, e que tem relação com as 7 cabeças da Gênesis. Lembrando que Gênesis 5, que mostra essas 7 cabeças, de alguma forma, mostra também pulsos da trigonometria que estão colocadas e bem explicadas também em hieróglifos na Arca da Aliança, que sempre teve na Esfinge de Gizé. Lembrando que a Arca da Aliança, que está na Esfinge de Gizé trigonometricamente, ela está numa amostragem da sua parte superior, ou seja, da sua relação de número na linha horizontal 55 para 363 acima. Nesse caso, nesse bloco aqui, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas, aonde são de 3 colunas em cima nós temos 6 elementos. Essa estela, na verdade, ela usa então valores de trigonométricos do entendimento de uma parte da chave mestra. Não está completa, apesar de estar. Lembrando que é através de Euclides que nós vamos entender os decaimentos para então compreender o todo da trigonometria em pulso. É uma taxonomia sistêmica, é pulso, é uma qualidade. Os números que aparecem, apesar de serem em determinados momentos quantitativos, eles são qualitativos de qualidade para expressar uma coordenada na chave mestra. Tá? Então é interessante que leiam, precisam ler e tudo mais. A dobra e curva espacial mostra a relação pitagórica, da escola pitagórica, com a chave mestra. É importante que leiam também. A problemática do fim da teoria da Terra plana, né? A problemática não, é o fim sim da teoria da Terra plana, porque é impossível na história dialética você negar Euclides. Se você negar Euclides, você nega todo esse conhecimento e abertura daquilo que sempre vem a ser mistério na história dialética e continuará sendo mistério, porque a perspectiva do homem, por vãs filosofias e erros de filosofias, propositalmente é fechada para que tudo venha então a ser mistério, porque uma vez não entendendo Euclides, nada se entende. Então a teoria da Terra plana ela vem para corromper a perspectiva mesmo. Quem segue esse caminho comece a repensar, que realmente não vale a pena. Fim dos tempos, a verdade, é bem interessante, está em vídeo e é sobre uma estela também. É muito linda essa estela, por sinal. É muito fácil de ler ela também, é uma das mais fáceis de ler, na verdade. E ela remete uma história que lembra bastante, né, que tem uma relação bem intrínseca com Moisés, a época de Moisés, e também com algumas condições dadas em Apocalipse e tudo mais. Nós vamos fazer então um vídeo sobre a verdadeira escrita das estelas egípcias desse artigo, porque eu percebi que escrevendo fica realmente muito limitado
E parece até que você tirou da imaginação aquilo que está escrito na própria estela. Convido a lerem o artigo, lembrando que esse vídeo ele é uma continuação, ele é uma apresentação para reforçar esse artigo da escrita da estela. Então vamos lá. Como que foi lido esse artigo? Vamos então para a estela. Aqui tem as partes, né, tentando explicar, mas a gente vai agora as partes mesmo de como foi lido esse artigo, a estela e tudo mais. O que a gente percebe nas estelas egípcias, as guardadas, lembrando que elas são motivos de guerras, tá? Se você for às épocas de Napoleão, não é à toa que muitas dessas estelas foram retidas pela ordem da Inglaterra, tá bom? Porque elas trazem realmente muita coisa em seu conteúdo. Tá? Aquilo que esse poder regente mundial ainda hoje, desde a corrupção, desde Adão, da corrupção dessa verdade, que é a estrela hitita, escrita cuneiforme dos povos hititas, que são os filhos de Et, que querem a terra prometida de Canaã, e que automaticamente essa terra prometida é a mesma expressão de uma nova Jerusalém. Não é a Jerusalém existente, é uma nova Jerusalém, consequentemente também envolvendo as profecias do Quinto Império, Nova Índia e tudo mais, tá? Então todas essas estelas, elas têm uma boa parte, esse título aqui, isso aqui é um título, tá? É um título. Veja que esse título, ele tem a expressão de um olhinho mesmo, ó, de um homenzinho, ó, nariz, boca, olho. E veja que na expressão dele, é uma expressão assim, nem séria, nem triste, mas uma expressão como se de atenção mesmo. Você vai ler com seriedade, você vai ler com atenção, você vai ler prestando atenção, você vai ler o artigo dessa forma. Perceba que aqui existe uma diferença entre essa bolinha e essa, que envolve também a questão do equilíbrio do próprio sistema do grau, que tem números. Ele sempre traz essa balança de Anubis entre um valor igual na linha horizontal de 5 a 5, mas que perfaz por metafísica a sua relação com uma elíptica, um valor pendular. Então, o equilíbrio ele é encontrado através das diferenças. Então é isso que você vai é isso que a estela pede para que se preste atenção nesse entendimento, aonde um sistema de caminho aqui ó nas pernas desse olho é diferente do outro sistema de caminho. Um é mais inteiro, maior, o outro é um ponto só. Aqui é um segmento. Tudo isso tem relação sim com o entendimento na história geonética da chave mestra. Ela é a base de tudo sim. E por que ela é a base de tudo? Porque ela é uma taxonomia sistêmica, ela é um pulso de entendimento da cosmogonia que teve que virar por plataforma mito para garantir um sistema de regência de monopólio sobre o povo. E que não se conclui nas expressões proféticas desse sistema que vai nascer através de uma nova Índia, Quinto Império, Nova Jerusalém, Terra Prometida e tudo mais, o próprio Apocalipse. Então vamos começar a ler. Então, entendendo esse título, o iniciado, esse aqui é um livro, é um caderno, né? Uma pedra, né? Mas eu imagino o cara levando isso daqui, coitado, para estudar, né? Na verdade. Mas na verdade isso ele encontrava quando entrava nesse templo, que na verdade é uma escola, né? Uma escola. Não é um templo, é uma escola, entendeu? Então quando ele entrava lá, esses que tinham essa oportunidade, eles se deparavam com esses manuscritos. E um deles é esse título, pedindo para que ele leia com atenção. Porque o iniciado, ele deve expressar essa condição, né? Nem sério, nem empolgado, mas sábio, um sábio, né? Preste atenção. Porque apesar de ser um sistema de base, pulso, um erro desequilibra todo o sistema. E para cada fenômeno existe uma forma de aplicar, apesar de ser aquele sempre mesmo pulso de base que acompanha a metafísica universal que sempre existiu e que está numa teoria das cordas que sempre existiu.
ela não é nova e nunca vai ser. E isso é uma martelada de Kant em A Crítica da Razão Pura, tá? Um não corruptor de ordem. Kant não é corruptor de ordem. Lembrando que Kant e Hegel eram amiguinhos, eles estavam na mesma luta, sendo que a base da teoria da relatividade, por perceptiva, quando analisa Kant e Hegel na história, diz que eles não eram amigos, né? Sendo que ninguém entende realmente o que Kant vinha dizer com o objeto a priori e o que Hegel vinha dizer com o nome expressivo em A Fenomenologia do Espírito, a coisa mesma. Sendo que a coisa mesma e o objeto a priori nada mais é do que a chave mestra, que é metafísica, que tem como base a cartesiana, analisada por Descartes. Todos amiguinhos da mesma panela. Os que não vêm, como profetizado em Daniel 12, a ressuscitar na vergonha eterna, porque eles não corrompem a chave. Tá? Entre Newton, dentre tantos outros. Então aqui, a primeira expressão que o iniciado tem é o Anki. Tá vendo? Esse daqui é o Anki, sim. Ele é o Anki. Só que o Anki com uma luz no sistema de valor 6. Com uma chama acesa. Então, aqui diz que o iniciado ele vai analisar na bandeja. Então, a bandeja é a expressão da chave. Eu estou te dando a bandeja. A bandeja, a própria chave, ela é um disco e que remete à simbologia bandeja. Então eu estou te dando a chave com números para que você analise estas partes da chave, estas coordenadas da chave. Então é isso que está querendo dizer aqui. Então você vai analisar estas partes da chave, né? Então eu estou te dando a chave, que é a bandeja. Você vai analisar a energia no sistema 6. Da chave, aqui ó, no ponto do Anki da vara, no ponto superior do Anki da vara, e que de alguma forma, como nós vamos ver no texto, tem que ter uma conexão com a Terra. Se tivesse as águas aqui embaixo na bandeja, seria diferente. O pulso de coordenada ele ia ser um atado mais total, um atado mais generalizado do sistema. Nesse caso não, ele é mais seco como ensinamento, porque ele realmente só vai explicar esse pulso de base envolvendo esse valor do sistema em coordenada. Pronto, entendendo esse bloco da leitura, o iniciado, que aqui ele já é uma ave um pouco mais avançada, o bico está maior, ele se torna um tote, né? Quando ele se torna uma ave sagrada com o bico de tote. Aqui o bico começa a crescer, ó. Quer dizer que ele está numa etapa escolástica de iniciação já mais avançada. Então aqui indica bandeira, é como se fosse uma regência. Assim, nós temos como regência esse valor aqui, tá vendo? Ó? Essa pena aqui, ela indica uma regência. Você vai reger, tanto que aqui nessa parte indica essa etapa de entendimento que nós vamos chegar aí. Nesse caso, diz para que essa regência fique alerta, porque ela sobe, ó. Então, levante a bandeira, fique alerta, você iniciado, para entender nessa mesa esse sopro, tá vendo, ó, aqui, esse sopro, né, olha aqui ele aqui, ó, dessa alquimia, ou seja, desse pulso de entendimento trigonométrico. É sopro porque é uma base de entendimento trigonométrica. Então pede para que ele tenha atenção agora nessa leitura. Quando nós chegamos aqui, então o que nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos. Eu coloquei no artigo 5 por 4, mas na verdade é 6, tá vendo? Então é 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimentos na água. Isso remete ao valor 5 por 6, que eu acabei considerando, porque eu não estava encontrando, mas eu sei que é 6, porque lá na frente vai dizer que tem que usar esse código na relação da terra bandeja com a parte de cima, e que não estava também me convencendo, tá? Então desculpe pelo erro, mas graças a Deus aqui já estamos confirmando. Então é 5 pulsos
dividido por 6 partes nos remete ao valor 0,83, que é um valor de proporcionalidade aritmética muito importante no sistema, tá? Mas se nós dividirmos ao contrário, nós vamos ter o valor 1,2. 1,2 de 5 dividido por 6. Pode dividir ao contrário? 6 por 5? Pode, porque o sistema ele é giratório, ele é espelhado e giratório do grau, sempre. Tanto vale 6 por 5 como 5 por 6. Tanto que como que a gente vai entender isso nas leituras da Estela? Nós vamos entender isso nas leituras da Estela quando nós analisamos o seu todo. Então, tendo os dois números de base, analisando o todo da Estela, que a gente então vai concluir realmente qual número de base que ele está usando. Lembrando que aqui já vai, lembra o valor 6 aqui da luz? Ele já vai indicar qual é esse número que ele quer quando encontrado nos cálculos subsequentes, tá? Ele quer o valor 6. É aqui que a gente vai estudar, é aqui, de forma seca e ponto final. Porque é uma base, é uma plataforma de pulso e rateio a ser entendida, tá bom? Mais uma vez, desculpem pelos erros, mas ninguém é perfeito, né? Eu refaço as leituras, aí depois, por falta de uma mínima anotação, eu mesmo acabo me perdendo um pouco, mas tá aí, graças a Deus encontramos. De qualquer forma, se o valor fosse 5 por 4, nós teríamos 1,25, só que ficaria extremamente complexo o sistema apresentado aqui, né? E como nós apresentamos em seu todo aqui, ele ficaria extremamente complexo se fosse 1,25. Aqui, esse aqui é o todo dele. Se o valor dele fosse 1,25 e não 1,2, como nós vamos entender, ele ficaria extremamente complexo porque teria que atar, juntar, criar um gancho nesse 0,5, tá? Aonde? De 1,25, vamos lá, desde a etapa para entender. De 5 partes dividido por 4, nos dando, daquela onda lá que nós estamos estudando, nos dando o valor 1,25, 1,25 dividido por 2 partes, porque a Estela vai pedir que faça isso, é 0,625. Então a gente não tem o valor seco, 6, do sistema como coordenada. A gente tem o 6 mais a curva, ou mais um quadrante em 25 da coordenada, tá? Então quer dizer que nós vamos ter que atar 2 sistemas. E esse atar 2 sistemas seria exatamente isso daqui. As águas na bandeja junto, se tivesse, mas não é o que está pedindo na sequência da expressão. Só está pedindo 0,6 mesmo, não pode ter atado esses mais 25. Porque esse 0,20, esse 0,6 ou 0,6, 25 ou 625, dividido novamente, porque a Estela vai pedir por 2, já é 0,3125. Olha lá o 0125, o 125 que ocorre como última expressão, a menor expressão de rateio do sistema e que envolve essa liberação aqui, Só que essa Estela é em liberação do sistema para equilíbrio, que a gente viu no portal de Tiahuanaco, ok? Só que presta atenção, essa expressão aqui, nessa Estela não é 125. 0,125 de jeito nenhum. Essa expressão, como nós vamos ver, ela é, nessa Estela, a liberação de um bloco de 6, aqui em cima. Aqui tá pesando mais, olha lá, vamos dar uma olhadinha ali, naquele, pesando, aqui pesa mais. Tem a curva, e para que haja uma curva dessa forma, essa parábola inversa, precisa liberar uma parte, um bloco dessa parte superior que tem mais peso, conforme toda a escrita até aqui, ok? Aqui,
tá? Que é esse bloco aqui. Olha que bonitinho. Vamos voltar lá. Entendendo essa parte, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 3 riscos na parte superior. Então a gente tem 3 cruzes. Não, a gente tem 4 elementos aqui. 4 elementos, mas não são 3 cruzes atadas? Olha só como é que a gente lê. Sim, numa forma gestalt de análise, são 3 cruzes atadas. Correto, mas vamos lá. Eu tenho um segmento, outro segmento 3 e vou atar com um 4º segmento. Então nós temos um valor 4. Por sinal, meus amados, essa expressão aqui, ela é muito encontrada na antiguidade em vários hieróglifos. Então, quando você vê esse valor, quer dizer que é um valor sistêmico de valor 4 que será atado a algum outro valor. Se eu tivesse, por exemplo, essa expressão relacionada ao ovo, quer dizer que eu estou atando, né? Isso aqui eu estou inventando, tá? Porque eu nunca vi na arqueologia, pelo menos até agora. Mas seria uma forma de expressão do sistema da chave que eu estaria atando 4 partes, que elas seriam atadas, né, no sistema, com o todo dividido por 7, que já me dá um valor 0,57, que é um valor de pulso muito distante do sistema, assim. Ele não é assim um valor muito... Ele é muito complexo, entendeu? Ele já não é um valor de base, de caminho reto a ser compreendido, né? Ele pode ser uma parte de alguma coisa, mas não a base do sistema da chave, tá? Ou poderia expressar, como a circunferência também é o ponto, esse valor 4 dividido por 10, que já daria o valor 0,4, tá? Mas eu acho, a meu ver, que seria, para que isso acontecesse, era mais fácil fazer assim, talvez, na expressão. Teria mais lógica, eu acho. Eu acho, né? Não sei, porque quem, né? Então, assim, mas o importante é entender a base. Aqui seria 4 dividido por 10 ou 4 dividido por 1, ele mesmo. Mas mesmo assim, essa relação aqui não tem muita expressão, não. Se você encontrar isso na arqueologia, ela é falsa, tá? Ela não é uma escrita. Ela é corrupta de alguma forma, porque ela não leva a entendimento de nada, porque 4 dividido por 1 é ele mesmo, logo é o quadrado como ele é e nada mais do sistema, e isso não e que leva as 4 partes do sistema de valor 0,25 cada quadrante e que expressa 1, e pronto, não tem mais nada que se explique. Ou 4 dividido por aquela circunferência, que a circunferência ela tem valor 7, que é o 7º espiritual da chave, sendo esse valor 4 dividido por 7, 0,571,428, é algo extremamente complexo. Por quê? Porque indica no sistema do quadrado a linha horizontal de valor 5, mais o valor da circunferência sobre ela, olha que coisa, mais provavelmente, olha que complexo, que é muito complexo o uso do seu valor. Porque é assim que lê, tá, gente? Não é viagem, não. O seu valor central 1, ou o seu todo, logo, então, se considera também a própria cartesiana. Então, quer dizer, tá usando no 0,5714, tá usando tudo, né? Também 1,4,2, que vai usar provavelmente uma parte aqui, que é o 2 de 2 partes. Aqui tem 2 partes, ó. Então, 4 dividido por 7 é 0, 0 é o ovo, tá? É o todo. É um quântum também. Então não interessa agora a massa, o que interessa são as coordenadas para analisar a chave, porque é assim que funciona a metafísica desse entendimento, que sempre foi.
Tanto que, entendendo esse entendimento, você constrói a base de protocolos. Fibonacci construiu o Teorema de Pitágoras, Euclides, eles são demiurgos nesse sentido, eles construíram a base com esse entendimento da coordenada do sistema trigonométrico, que é a aritmética junto à própria geometria aqui. Ou seja, o número inteiro aqui como coordenada atado a pontos de coordenada dessa geometria. Esse valor, o que acontece aqui? Então, 4 dividido por 7 daria o quê? O valor 0,5 da linha horizontal desse ponto, atado à sua circunferência. Então quer dizer que ele iria estudar o equilíbrio no corte do sistema, ao mesmo tempo o gancho dessa curva. O gancho é um dos pontos mais complicados e complexos desse sistema, atado ao seu centro 1 sobre a plataforma espacial 4, tá? Porque o valor aqui, ó, vou colocar para não se perderem, para vocês entenderem a forma de perceptiva de leitura. 8, 5, 7, 4, 2. Então 4 elementos dividido por 7, ele dá esse valor que indica aqui o valor de equilíbrio da linha horizontal 5, atado à circunferência, que é um sistema de corte. Veja que 7 é um valor ímpar, ele não é, se a divisão de 8 é exatamente como está aqui expresso, 4 partes de um lado, 4 partes de outro da estreletita. Mas quando a gente coloca a circunferência sobre, que tem valor 7, essa divisão fica a expressão aqui da estela. Ó, fica a expressão aqui. Sempre uma parte, ó, sempre de 5 partes do sistema, 3 partes vão pender para um lado e 2 para o outro. Mas ao mesmo tempo aqui, ó, dessas 5 partes, isso tem que formar um equilíbrio. Perceba que eu pego as 3 partes centrais e garanto um equilíbrio no sistema. Então a balança fica reta, fica entre 5 e 5. Mas como perceptiva de pulso, entendeu? Porque na verdade, como a gente viu na expressão, a gente vai ter 4 blocos de 0,02 de um lado e 3 blocos de 0,02 do outro. Vamos lá? Olha aqui, tá? 4 e 3. E desses 4 aqui, esse bloco que sai para manter o equilíbrio entre 5 e 5. Equilíbrio entre 5 e 5 não é 5 elementos, é um peso, uma medida, uma balança equilibrada, porque eu tenho 2 valores idênticos de um lado ao outro de forma expressiva e não quantitativa, ok? Exatamente como está aqui agora. Eu tenho 3 por 3, porque esse bloco aqui do peso e medida, ele foi retirado, ele foi liberado, ele precisa ser liberado. Lembrando que esse rateio, ele vai descendo para a Terra, ó, e ele é liberado para a Terra. Por isso que na estela, ao final, vai falar que essa é a forma como que isso daqui tem uma relação maia profunda do entendimento da energia do universo que virou culto a Sol, mas que não é. Porque assim, o nosso cosmos, ele se manifesta numa retroalimentação. Tudo aquilo que está no cosmos, ele é lançado para os fenômenos, né? Como nessa porção de energia que dá a vida. E esse fenômeno, quando ele recebe essa energia, ele também, quando se apaga como matéria, ele lança de volta esse sopro, essa energia para o cosmos, numa retroalimentação. Isso de forma bem física, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que nada se cria, tudo se transforma. Por isso dessa frase na história dialética que não é mito nem mistério. Já é um entendimento do antepassado. Ótimo, então entendemos aqui. Então aqui, ó, lembrando então que são coordenadas, ó, que todos esses valores vão indicar, olha como é complexo o 4 dividido por 7, olha quanto manifesto de valores nós vamos usar. É diferente de 0,3, que a gente vai estar aqui nesse ponto, ou 0,325, que é o valor desse ponto, mais o quadrante 25 do sistema.
Então a ideia não é ideia criada, não. A forma de analisar é baseada nessa condição. Um entendimento do cálice, porque o grau é o cálice, é o candelabro ao mesmo tempo, que Jesus tinha. Né? Pode ver que Jesus ele defende como sofistas essa relação de um universo vivo e também daquilo que tudo se planta, tudo se colhe. Porque se vem do universo esse manifesto para a Terra, para que a Terra seja a sua semelhança, né? Parte desse sopro, porção dessa energia que decai, né? Que é o decaimento explicado pelo livro de Euclides. Então, se você tem esse decaimento para que se manifeste uma parte menor do que é uma parte maior dos céus, em vida, que essa própria Estela vai explicar isso, então você é a semelhança do que está no céu e tudo que você faz aqui, você também retorna ao céu. Entendeu? Você retorna. Essa expressão é uma expressão de taxonomia sistêmica, muito simples, que está nas partes daquilo que virou religião e não espiritualidade, tá? Daquilo que virou culto e idolatria, seja na ciência, onde Einstein coloca essa curva retroalimentativa como dúvida sempre, e até gravitacional, se for ver. E seja na própria hermética, onde tudo vira culto. Lembra naquela linguagem de Ptolomeu, que ele faz com que o Anki se encurve ao pão, ou seja, vira culto? Veja que Jesus ele é altamente Veda, mas que o Veda, como está reclamado por Hipona, do problema do abracadabra, de Fausto, seja o que for, ele não é dotado de conceitos, daqueles conceitos de que negando ou entrando no vazio, você consegue entrar em contato com os céus. Mentira. Isso é outra coisa importante que a gente tem que entender na história e como semântica. Tá? Porque o vazio é um paradoxo nesse sistema total. Ele nunca é vazio. Por mais vazio que você tenha de ficar para encontrar algo, o fato de você buscar o vazio já é cheio, preenchido, porque você está buscando, você está lá. Então se torna o vazio um paradoxo. É impossível você encontrar o vazio sem ser preenchido, né? Primeiro fator de problemática desse yoga falseado por Krishna, problemática de Krishna. E sequencialmente a isso, a gente tem também o problema não só do vazio, como do negar. Né? Ai, olha, nega isso, que negando isso você tá bem. A Bíblia também fala negar, mas a Bíblia não nega que até para o justo existe a tribulação, que é o exemplo de Jó, tá? E no caso do Veda, ele diz que não, negando é o suficiente para você, porque ele é baseado em um neoplatonismo, é o suficiente para você se libertar, o que é uma mentira. Por isso que na história dialética, Jesus vem a ser a porta, gente, rasgue essas vestes. Não é esse Jesus mal pregado, mal interpretado, entendeu? É com base em toda essa compreensão da coisa. Por que o Veda se torna neoplatônico? Porque ele é baseado na semântica só dos opostos. E o que isso quer dizer, que vai ser explicado na obra O Radical do Absoluto e a Díade Universal? Que aquilo que é ruim ou negativo nunca vai deixar de existir como positivo. E por isso que decomporam Hegel, porque Hegel vem discutir isso na fenomenologia do espírito, como entendimento. Tá? Quando eu falo, eu nego o mal, mas o mal sempre vai estar lá. Ele sempre vai bater a porta. Ele sempre vai vir como um certo desejo. Não é por causa do manifesto de espírito, não, é por tua escolha mesmo e da percepção que você tem de ele sempre existir na plataforma universal. Por mais que você negue, você não o elimina, porque ele é uma semântica, ele é um fenômeno, ele é uma existência. Por isso que Deus vem com o bem e o mal e o bem. Agora, o livre-arbítrio é a escolha, isso é Veda. Tá? Mas veja que a escolha não é eliminar, ou não é negar e eliminar. Como se prega muito aí, tipo assim, olha, não casa. Não casa porque negando isso você é feliz, sabe? É melhor, deixa aí. Não é por aí, entendeu? O casamento, ele é necessário para uma série de fatores sociais, porque o homem não nasceu para estar só, tá? Então, olha como
A religiosidade, até no Veda, no Yoga, começa a se corromper pelo fator negação. Dentre muitos outros cantos que eu já vi aí pregados e altamente corrompidos, né, por gurus, tá bom? Bom, seja o que for, então é importante entender isso na estela. Eu não vou estender mais, tá? A gente consegue ler essa estela inteira. Eu acho que até aqui deu importância. Ó, vou ler mais essa parte aqui. Então, entendendo isso, que o valor, lembra, é 5 dividido por 6, na verdade 6 dividido por 5 do sistema que vai ser usado, porque é esse sistema aqui que a gente vai usar, que já deu como indicado. Ah, mas é 1,22, mas aqui, ó, vai pedir para que esse 1,22 do sistema seja rateado em duas partes, tá bom? Para aí começar então a construir esse sistema aqui, ó, tá? Ó, ele aqui, aonde as duas partes de cada lado serão então rateadas novamente e diferentes, né? Em peso, ó. Olha o pêndulo aqui, daqui, esse risco daqui, essa tampa aberta para essa tampa fechada da botija virada para baixo, que cria uma linha aqui, ó, um segmento diagonal do pêndulo da balança, tá? Isso tudo ele pede em 3 partes. E tal, a parte de baixo ele quer dividir em 3 partes também. Aqui ao mesmo tempo é uma ave com o bico de Anubis, né? Ao mesmo tempo aparentemente uma nota musical, mas tal, mas não é bem assim. Entenderam? Certo? Então aqui é uma etapa. Entendendo essa etapa, ele pede para que o iniciado, ele soprou aquilo que ele precisa entender, já está na boca dele, ele soprou esse entendimento. Aquilo que ele precisa entender agora, o iniciado agora vai aplicar, ele vai agora ver como funciona. Ele degustou essa sabedoria e agora vai colocá-la em prática. Vamos colocá-la em prática. A prática desse sistema do olho, que é espelhado, giratório, tá? Para se construir, ok? Ó, só que nesse caso ele vai ser espelhado de forma vertical com uma porção fixa, tá? Ó a porção fixa aqui, ó, de energia que não se rateia, né? Desse sistema, tá? Desse sistema todo aqui, o junco, ó, em trabalho, tá bom? Em trabalho. É isso que tá falando aqui. E aí começa então todas as partes da trigonometria do sistema, ó, que bonitinho, ó, super bem faladinho, ó, tá super tranquilo de entender, tá? É etapa por etapa aqui, ó. Aqui o movimento do sistema, o decaimento dos segmentos que é baseado no entendimento de Euclides. Na verdade aqui é um atado, não é um decaimento ainda, mas é um movimento dessa onda, tá? Que, ó, a onda aqui que é importante, tá bom? E quando chega aqui, ó, aqui nessa etapa, ele fala assim, ó, então quer dizer que você agora entendeu o que essa etapa fala aqui, tá? Vou falar dessa etapa. Quer dizer que você entendeu agora a regência da energia do céu transferida para a energia da terra, da bandeja, né? Que na terra se transforma em onda, né? Águas. Mas águas, ondas, né? Algo mais leve do que o peso daquele valor que se tem em energia do céu, porque o céu é maior que a Terra, sendo que aqui a gente tem o valor 1,25, tá aqui, ó, 1,25, ou seja, você conseguiu entender a curva e o atado. Olha lá, olha aqui, ó, confirmando aqui, rateou em 2 partes, todo emaranhado daquele sistema que veio de cima, em energia. Olha a outra confirmação aqui. Aquele sistema de energia fixo do céu, ele se transformou em uma pequena parte na Terra, mas ele foi transferido para a Terra. Olha aqui, ó. Lembra aquela onda que a gente começou aqui do céu em 6 dividido por 5? De 1,2 e não 1,25 como está aqui? Por que aqui 1,2 e aqui 1,25? Porque aqui explica a curva. Aqui já se deu a curva do sistema. Até aqui você entendeu por base a curva do sistema. E aqui você entendeu, na verdade, o começo de manuseio para chegar nessa curva. Esse 0,25, tá? Esse mais um quadrado, mais um espaço baseado no gancho do cubo.
0,3, lembra lá da arca? Tá? É todo um sistema atado. Aí o que ele fala aqui? Olha, agora você pode, iniciado, olha aqui você. Mas você ainda não é um Anubis, tá? Você ainda não é um Anubis, porque falta para você aqui entendimento ainda de certas coisas. Então por isso que ele não coloca o iniciado como um Anubis, que está dentro dessa escola. Ele fala, agora iniciado, você pode reger. Ele fala, ai que legal, né? Eu avancei mais uma etapa. Você pode reger as gotas, né, dessa energia rateada à Terra, compreendida do céu. Olha aqui o iniciado aqui. Como que aplicando isso num grande caldeirão que é o próprio campo onde se vive, ou é a própria cidade que se vai construir de base, o seu feudo, né? Aqueles que ele vai ensinar, que ele vai, né, transferir essa verdade para o outro e tudo mais, a sua família. Então agora, iniciado, você pode aplicar isso na vida. Você vai cozinhar na sua cozinha, no dia a dia, você pode aplicar isso na vida, tá? Mas, por que ele não é um Anubis ainda? Porque existem essas etapas de caráter aqui a se entender. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é um título. Esse é um título. E esse é um título. E o título fala sobre o equilíbrio. Porque nós temos uma linha central 5 e 5 aqui, com duas colunas verticais. Então o que ele está querendo dizer aqui, nós vamos falar agora sobre o equilíbrio dessa energia transferida à Terra, compreendida na Terra, que dá entendimento de tecnologia e tudo mais. Tá? Sobre o equilíbrio, né? Então aqui é importante, ó, você é um pato, né? Na verdade, você é uma ave que está dominando agora o entendimento dessa cobra, que é o sistema tecnológico de energia. Então você é uma ave. Você agora é como se fosse uma ave de rapina pegando essa cobra para você. Olha como você se tornou astuto. Primeiro tópico sobre o equilíbrio. Aí você fala, ai que legal. Sobre o equilíbrio, como você vai reger essa sabedoria? Você é uma ave sobre essa cobra dupla do sistema em trigonometria dessa energia do céu. E dupla por quê? Porque aqui você vai ter que entender esse sistema no caráter e na posse de conhecimento de alta tecnologia. Porque você pode tudo com esse sistema. Você vai refletir em pequenas porções tecnológicas o sistema funcional do universo, a sua cosmogonia, tá? Porque é uma base é um pulso de base. Então, sobre o equilíbrio de novo, aí você tem aqui duas cobras de boca aberta e o olho vazio em cima, meio que preenchido, meio que com um olhar, mas um olhar para o lado. Aí você tem uma cobra aqui tentando dar um bote no pássaro, que vai exprimir a sabedoria de Anubis. Que é esse pássaro, aqui parece um pato, mas na verdade é como se fosse um pássaro que come a cobra. Então quem você vai ser? Você vai ser a cobra sobre o equilíbrio. Você vai ser a cobra que come o pato? Ou você vai ser o pato que come a cobra? Né? Lembrando que é mais importante que você seja a ave do que a cobra. A cobra ela tem que aparecer em pequenas porções, porque às vezes você vai necessitar dessa pequena porção da cobra, desse pequeno... É como se fosse a relação de osteoblastos e osteoclastos do osso. Se você também não tem, às vezes, esse corte, essa responsabilidade, né, porque a cobra aqui, nesse sentido, indicaria morte, astúcia, maldade, corrupção. Mas nesse caso você precisa ter um pouco disso, né? Você precisa ter um pouco dessa porção do entendimento da astúcia, que se torna um vício se ela exceder, né, os termos. Então você tem que ter um pouco dessa astúcia, mas que seja mais pato, que seja mais... Não é, vamos tirar o nome pato, que senão generaliza numa slang aí que não vai valer a pena. Tem que ser esse Anubis, essa ave. Tem que ser essa ave. Você tem que ser mais a ave sobre a cobra do que essa porção astuta da cobra. Tá? Na sabedoria. Tá? Onde essa astúcia, ela não é corromper. Tá bom?
mas ela é necessária para determinados momentos. Então aqui, ó, então, iniciado, você pode usar isso daqui, mas entenda isso, ó, espiritualmente, na espiritualidade do ser em si. É isso que tá falando aqui, tá vendo? E aqui, ó, por exemplo, o título, aqui é um título grande, né? Então, ó, agora você tem todas as ferramentas, que é o chapéu da sabedoria do sistema, que é a flor, a botija. Então, equilibre essa sabedoria, tá? Na mesa. Entenda o equilíbrio dessa sabedoria na mesa. E aqui fala, aspire e entenda esse sistema, tá? Dos céus, rateado, da bandeja, que com a tecnologia faz você reger o mundo, tá? Na Terra. Aspire isso, mas saiba aspirar isso, ó, do equilíbrio aqui. Como que você vai aspirar esse entendimento, né? Com uma regência, aqui, ó. Aqui eu não consigo ver, tá? Mas tem relação com essa parte aqui, tá? No entendimento da tecnologia, de uma ave, seja mais ave do que cobra. A cobra tem que ter uma pequena porção, ó, de astúcia. Ela não pode ser excedida e nem pode comer essa ave do seu coração. Entendeu? É isso que quer dizer. Então assim, reine, iniciado. E parabéns, vamos para outra etapa, outra aulinha e crescer como iniciado, o verdadeiro iniciado dos filhos de Et, não de Ramsés, Tutmés, todos corruptores, em regência, e que são aqueles que na estela desse nosso artigo aqui, fim dos tempos, a verdade, tem o nome na sua cápsula de sempre aquele que rege com a violência, lembrando Daniel, confirmando Daniel 11, né, nos finais dos tempos, para se cumprir, né, a visão dos violentos. Olha que coisa linda. Tá bom? Então, gente, vamos para a próxima. Apoiem o Novo Paradigma, apoiem o canal, cliquem em curtir, se inscrevam, porque para que haja, por exemplo, ó, hoje aí eu paguei a custo R$23, sabe? Eu preciso gerar valores para que a gente possa fazer webinários e que essa comunicação ela venha mais abrangente a vocês, né? Porque o meu papel realmente é fazer e construir gigantes, né? Como base, eu acabo construindo gigantes, eu acabo me tornando pequenininha. Mas sejam gigantes sem egos, por favor, porque todos nós somos iguais, cada um com a sua porção, cada um oferecendo a sua parte, tá bom? Um abraço então e até mais.